paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. A continuação do capítulo 16 de Reis, nós veremos o reinado de Acabe, que representa um ponto crítico de corrupção espiritual, idolatria, abandono completo da aliança e destruição das referências sagradas. O casamento de Jezabel será decisivo para as perseguições aos profetas do Senhor. É nesse cenário sombrio que surgirá o profeta Elias, uma voz solitária contra o mal. Vamos à leitura. 1 Reis, capítulo 16, dos versículos 29 ao 34. No 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Ari, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Ari, fez o mal aos olhos do Senhor, e mais ainda que todos seus predecessores. Como se lhe não bastasse o andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, desposou ainda Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e chegou até a render culto a Baal, prostrando-se diante dele. Erigiu um altar a Baal no templo que ele edificou em Samaria. Acabe fez também a Aserá, irritando assim o Senhor, Deus de Israel, mais ainda que todos os seus predecessores no trono de Israel. No tempo de Acabe, Hiel de Betel reconstruiu Jericó. Lançou-lhe os alicerces ao preço de Abirão, seu primogênito, e pôs-lhe as portas ao preço de Segube, seu último filho, assim como o Senhor o predissera pela boca de Josué, filho de Num. Já no capítulo 17, nós vamos ver a história de Elias, o profeta do Deus vivo. Ele que profetiza seca. Também é cuidado por Deus no deserto. Ajuda a viúva de Sarepta, ressuscita até o filho da viúva. Neste capítulo, Deus se revela o soberano sobre a natureza. Ele cuida dos seus com fidelidade. Age até fora de Israel, alcançando estrangeiros de coração aberto. Acompanhamos a saga de Elias, que é um modelo de profeta, ousado diante dos reis, humilde diante de Deus, próximo dos pobres e instrumento de vida. 1 Reis, capítulo 17. Elias, o tebista, um habitante de Galaade, veio dizer a Acabe: pela vida do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nesses anos orvalho nem chuva, senão quando eu disser. Em seguida, a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nesses termos: vai-te daqui, retira-te para as bandas do Oriente, e vai esconder-te na torrente de Carite, que está defronte do Jordão. Beberás da torrente. Dei ordens aos corvos que te alimentem. Elias partiu, pois, segundo a palavra do Senhor, estabeleceu-se junto à torrente de Carite, defronte do Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne pela manhã e pela tarde, e ele bebia água da torrente. Passado algum tempo, secou-se a torrente, porque não chovia mais na terra. Então o Senhor disse-lhe: vai para Sarepta de Sidom e fixa-te ali. Eu ordenei a uma viúva desse lugar que te sustente. Elias pôs-se a caminho para Sarepta, chegando à porta da cidade. Viu uma viúva que ajuntava lenha, chamou e disse-lhe: por favor, vai buscar-me um pouco de água numa vasilha para que eu beba. E indo ela buscar-lhe a água, gritou-lhe Elias: traze-me também um pedaço de pão. Pela vida de Deus, respondeu a mulher, não tenho pão cozido, só tenho um punhado de farinha na panela e um pouco de óleo na ânfora. Estava justamente apanhando 2 pedaços de lenha para preparar esse resto para mim e meu filho, a fim de comermos e depois morrermos. Elias replicou: não temas, volta e faze como disseste, mas prepara-me antes com isso um pãozinho e traz-o para mim. Depois prepararás o resto para ti e teu filho, porque eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha que está na panela não se acabará, e a ânfora de azeite não se esvaziará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. A mulher foi e fez o que disse Elias. Durante muito tempo, ela e seu filho, além de Elias, tiveram que comer. A farinha não se acabou na panela, nem se esgotou o óleo da ânfora, como o Senhor o tinha dito pela boca de Elias. Algum tempo depois, o filho desta mulher, dona da casa, adoeceu, e seu mal foi tão grande que morreu. A mulher disse a Elias:
Que há entre nós dois, homem de Deus? Viestes, pois, à minha casa para lembrar-me os meus pecados e matar o meu filho? Dai-me o teu filho, respondeu-lhe Elias. Ele tomou dos braços de sua mãe e levou ao quarto de cima, onde dormia, e deitou em seu leito. Em seguida orou ao Senhor, dizendo: Senhor meu Deus, até uma viúva que me hospeda, quereis afligir matando-lhe o filho? Estendeu-se em seguida sobre o menino por 3 vezes, invocando de novo o Senhor. Senhor meu Deus, rogo-vos que a alma deste menino volte a ele. O Senhor ouviu a oração de Elias. A alma do menino voltou e ele reviveu. Elias tomou o menino, desceu do quarto superior ao interior da casa e entregou à mãe, dizendo: Vê, teu filho vive. A mulher exclamou: Agora vejo que és um homem de Deus e que a palavra de Deus está verdadeiramente em teus lábios. No capítulo 18 de Reis, nós vamos ver que o povo estava dividido: Deus ou Baal? Elias os força a escolher. Também nós, muitas vezes, ficamos em cima do muro. Baal não responde. O ídolo é sempre mudo. Só o Senhor é Deus vivo e que responde. A oração humilde e confiante de Elias move o céu. É um modelo de intercessão eficaz. A restauração do altar com 12 pedras mostra que Deus quer reunir seu povo em unidade. O fogo do céu é um símbolo do Espírito Santo, que consome, purifica e renova. 1 Reis, capítulo 18. Passado muito tempo, foi a palavra de Deus dirigida a Elias no 3º ano, nesses termos: Vai apresentar-te diante de Acabe, eu vou fazer chover sobre a terra. Elias partiu e foi apresentar-se a Acabe. A fome devastava violentamente a Samaria. Acabe mandou chamar Abidias, seu intendente. Abidias era um homem que temia o Senhor. Quando Jezabel massacrou os profetas do Senhor, Abidias tomou 100 profetas e escondeu-os em 2 cavernas, 50 numa e 50 noutra, onde lhes tinha providenciado o que comer e beber. Acabe disse-lhe: Percorre a terra, vai a todas as fontes e a todas as torrentes. Talvez encontremos ervas para conservar a vida aos cavalos e aos burros, evitando assim abater uma parte de nossos animais, e repartir entre si a terra para percorrê-la. Acabe foi por um lado sozinho e Abidias tomou uma direção contrária. Enquanto Abidias caminhava, eis que veio Elias ao seu encontro. Abidias reconheceu e prostrou-se com o rosto por terra, dizendo: És tu, meu senhor Elias? Sim, sou eu. Vai dizer ao teu amo: Elias está aqui. Abidias replicou: Que pecado cometi eu para que entregues assim o teu servo nas mãos de Acabe, para ele me matar? Pela vida de Deus, não há nação nem reino onde meu amo não te tenha mandado buscar. E diziam: Elias não está aqui. E ele fazia jurar reino e povo que não te haviam achado. E agora tu me dizes: Vai dizer ao teu amo: Elias está aqui? Mas quando eu me apartar de ti, o Espírito do Senhor te levará para não sei onde, e Acabe, informado por mim, não te encontrando, me matará. Ora, o teu servo teme o Senhor desde a sua juventude. Porventura não foi dito ao meu senhor o que eu fiz quando Jezabel massacrava os profetas do Senhor? Escondi 100 deles, 50 numa caverna e 50 noutra, e o sustentei ali. E agora tu me dizes: Vai dizer ao teu amo: Elias está aí, ele me matará. Elias respondeu-lhe: Pela vida do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, hoje mesmo me apresentarei diante de Acabe. Abidias correu para junto de Acabe e deu-lhe a nova. Acabe saiu ao encontro de Elias. Ao vê-lo, Acabe lhe disse: Este aqui o perturbador de Israel. Não sou eu o perturbador de Israel, respondeu Elias, mas tu, sim, e a casa de teu pai, porque abandonastes os preceitos do Senhor e tu seguiste aos Baals. Convoca, pois, a montanha do Carmelo junto de mim, todo Israel, com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Mandou Acabe avisar a todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: Até quando claudicareis dos 2 pés? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se é Baal, seguiu a Baal. O povo nada respondeu. Elias continuou: Eu sou o único dos profetas do Senhor que fiquei, enquanto os de Baal são 450. Dei-lhes, portanto, um par de novilhos. Eles escolherão um, o farão em pedaços e o colocarão sobre a lenha, mas sem acender o fogo por baixo.
Eu tomarei o outro novilho e colocarei sobre a lenha, sem acender fogo por baixo. Depois disso, invocareis o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Aquele que responder pelo fogo, esse será reconhecido como verdadeiro Deus. Todo o povo respondeu: é boa proposta. Então disse Elias aos profetas de Baal: escolhei, pois, primeiro um novilho e preparai-o, porque sois mais numerosos, e invocai o vosso Deus, mas não ponhais fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado e fizeram-no em pedaços. Em seguida puseram-se a invocar o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, gritando: Baal, responde-nos! Mas não houve voz nem resposta. E dançavam ao redor do altar que tinham levantado. Sendo já meio-dia, Elias escarnecia-os, dizendo: gritai com mais força, pois seguramente ele é Deus, mas estará entretido em alguma conversa, ou ocupado, ou em viagem, ou estará dormindo, e isso o acordará. Eles gritavam com efeito em alta voz, e retalhavam-se segundo o seu costume, com espadas e lanças, até se cobrirem de sangue. Passado o meio-dia, enquanto continuavam em seus transes proféticos, chegou a hora da oblação, mas não houve voz, nem resposta, nem sinal algum de atenção. Então Elias disse ao povo: aproximai-vos de mim. E todos se aproximaram. Elias reparou o altar demolido do Senhor. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos, saídas dos filhos de Jacó, a quem o Senhor dissera: tu te chamarás Israel. E erigiu com essas pedras um altar ao Senhor. Fez em volta do altar uma valeta, com a capacidade de 2 medidas de semente. Dispôs a lenha e colocou sobre ela o boi feito em pedaços. E disse: achei 4 talhas de água e derramai em cima do holocausto e da lenha. Depois disse: fazei isso pela 2ª vez. Tendo eles feito, disse: ainda uma 3ª vez. Eles obedeceram. A água correu em volta do altar e a valeta ficou cheia. Chegou a hora da oblação. O profeta Elias adiantou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saibam todos hoje que sois o Deus de Israel, que eu sou vosso servo e que por vossa ordem fiz todas essas coisas. Ouvi-me, Senhor, ouvi-me para que esse povo reconheça que vós, Senhor, sois Deus, e que sois vós que convertei os seus corações. Então, subitamente, o fogo do Senhor baixou do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a poeira e até mesmo a água da valeta. Vendo isso, o povo prostrou-se com o rosto por terra e exclamou: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias disse-lhes: tomai agora os profetas de Baal, não deixeis escapar um só deles. E eles os agarraram. Elias levou-os ao vale de Quisson e ali os matou. Então Elias disse a Acabe: vai, come e bebe, porque já ouço o ruído de uma grande chuva. Voltou Acabe para comer e beber, enquanto Elias subiu ao cimo do Monte Carmelo, onde se encurvou por terra, pondo a cabeça entre os joelhos. Disse ao seu servo: sobe um pouco e olha para as bandas do mar. Ele subiu, olhou o horizonte e disse: nada. Por 7 vezes Elias disse-lhe: volta e olha. Na 7ª vez o servo respondeu: eis que sobe no mar uma pequena nuvem, do tamanho da palma da mão. Elias disse-lhe: vai dizer a Acabe que prepare o seu carro e desça para que a chuva não o detenha. Num instante o céu se cobriu de nuvens negras. Soprou o vento e a chuva caiu torrencialmente. Acabe pulou na carruagem e partiu para Jezrael. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual, tendo cingido os rins, passou adiante de Acabe e chegou à entrada de Jezrael. No capítulo 11 do Evangelho de João, nós vamos ver a doença e morte de Lázaro, o encontro com Marta e Maria, Jesus que ressuscita Lázaro e depois as reações ao milagre. Jesus revela ser Senhor da vida e da morte, antecipando sua própria ressurreição. Ao mesmo tempo, o milagre provoca admiração em muitos e oposição mortal em outros, selando o caminho para a sua paixão. Evangelho de São João, capítulo 11, dos versículos 1 ao 54. Lázaro caiu doente em Betânia, onde estavam Maria e sua irmã Marta. Maria era quem ungira o Senhor com óleo perfumado e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. E Lázaro, que estava enfermo, era seu irmão. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. A essas palavras disse-lhe Jesus: esta enfermidade não causará morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus.
Ora, Jesus amava Marta, Maria, sua irmã e Lázaro. Mas, embora tivesse ouvido que ele estava enfermo, demorou-se ainda 2 dias no mesmo lugar. Depois disse aos seus discípulos: Voltemos para a Judéia. Mestre, responderam eles, há pouco os judeus te queriam apedrejar, e voltas para lá? Jesus respondeu: Não são 12 as horas do dia? Quem caminha de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas quem anda de noite tropeça, porque lhe falta luz. Depois dessas palavras, ele acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, há de sarar. Jesus, entretanto, falara da sua morte, mas eles pensavam que falasse do sono como tal. Então Jesus lhe declarou abertamente: Lázaro morreu. Alegro-me por vossa causa, por não ter estado lá, mas que creiais. Mas vamos a ele. A isso Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. A chegada de Jesus já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios. Muitos judeus tinham vindo a Marta e a Maria para lhe apresentar condolências pela morte de seu irmão. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta: Sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. A essas palavras ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo-lhe baixinho: O mestre está aí e te chama. Apenas ela o ouviu, levantou-se imediatamente e foi ao encontro dele, pois Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava ainda naquele lugar onde Marta o tinha encontrado. Os judeus que estavam com ela em casa, em visita de pêsames, ao verem Maria levantar-se depressa e sair, seguiram-na, crendo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava e o viu, lançou-se aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito e, sob um impulso de profunda emoção, perguntou: Onde o puseste? Respondeu-lhe: Senhor, vim de ver. Jesus pôs-se a chorar. Observaram por isso os judeus: Vede como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos do cego de nascença, fazer com que este não morresse? Tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta coberta por uma pedra. Jesus ordenou: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aí. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Levantando Jesus os olhos do alto, disse: Pai, rendo-te graças porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falo assim por causa do povo que está em roda, para que creiam que tu me enviaste. Depois dessas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixas, e o rosto coberto por um sudário. Ordenou então Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos dos judeus que tinham vindo a Marta e Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns deles, porém, foram os fariseus e lhe contaram o que Jesus realizara. Os pontífices e os fariseus convocaram o conselho e disseram: Que faremos? Esse homem multiplica os milagres. Se o deixarmos proceder assim, todos crerão nele, e os romanos virão e arruinarão a nossa cidade e toda a nação. Um deles, chamado Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, disse-lhes: Vós não entendeis nada, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não pereça toda a nação. E ele não disse isso por si mesmo, mas como era o sumo sacerdote daquele ano, profetizava que Jesus havia de morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para que fossem reconduzidos à unidade os filhos de Deus dispersos.
e desde aquele momento resolveram tirar-lhe a vida. Em consequência disso, Jesus não andava em público entre os judeus. Retirou-se para uma região vizinha do deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ali se detinha com seus discípulos. O salmo de hoje é um clamor de indignação contra líderes injustos e poderosos corruptos. O salmista denuncia a maldade que nasce cedo do coração humano e se espalha como veneno. A imagem da víbora surda indica a rebeldia voluntária ao bem e à verdade, uma surdez espiritual que rejeita qualquer correção. É um grito por justiça divina, que Deus intervenha e quebre o poder destruidor dos ímpios. A oração é forte, simbólica e expressa o anseio por um mundo justo onde o mal não prevaleça. Salmo 57, dos versículos 2 ao 6. Será que realmente fazeis justiça, ó poderosos do mundo? Será que julgais pelo direito, ó filho dos homens? Não, pois em vossos corações cometeis iniquidade, e vossas mãos distribuem justiça sobre a terra. Desde o seio materno se extraviaram os ímpios, desde o seu nascimento se desgarraram os mentirosos. Semelhante aos da serpente é o seu veneno, ao veneno da víbora surda que fecha os ouvidos, para não ouvir a voz dos fascinadores, do mágico que enfeitiça habilmente. Este trecho de Provérbios apresenta 4 exemplos de sabedoria na natureza, exaltando criaturas humildes que, com prudência e organização, sobrevivem e prosperam. A mensagem é clara: a sabedoria não depende da força, mas da vigilância, cooperação e estratégia. Mesmo os mais pequenos têm lições preciosas a nos ensinar. Provérbios capítulo 30, dos versículos 24 ao 28. Há 4 animais pequenos na terra, que entretanto são sábios, muito sábios. As formigas, povo sem força, que durante o verão preparam suas provisões. Os arganazes, povo sem poder, que fazem sua habitação nos rochedos. Os gafanhotos, que não têm rei e avançam todos em bandos. A lagartixa, que se pode pegar na mão e penetra nos palácios reais. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.